Excelente noite, graça e paz a você. Espero que você esteja bem aí no seu lar. São 21 horas e 1 minuto. Vamos para a palavra do programa Esperança Bíblica de 8/11/2020. Antes, quero convidar você a ter um período de oração. Vamos falar com Deus, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse final de semana, Deus, por esse domingo. Te agradecer, Senhor, porque pudemos hoje, Senhor, acordar logo pela manhã e celebrar a vida. Muito obrigado por isso, Senhor. Sabemos que muitos, ó Deus, muitos estão enfermos, ó Pai, estão buscando sua cura e, ó Pai, por esses também pedimos essa noite que o Senhor venha a agraciar, ó Pai, o meu irmão e a minha irmã com a tua cura, seja na alma, seja no espírito, seja no corpo físico, Senhor, para a honra e glória tão somente do teu amado e bendito nome. Queremos te pedir, ó Deus, por todos que vão acompanhar essa mensagem essa noite, durante a semana, ó Pai, ao longo dos meses, Senhor. Que essa mensagem venha a tocar, ó Pai, o coração do meu irmão e da minha irmã. E tão somente o teu nome venha a ser glorificado. Que essa passagem, que essa palavra venha produzir vida, Senhor. Venha trazer esperança, porque a tua palavra é espiritual, tua palavra é viva, Senhor. Fala aos corações nessa noite. Ó Deus, eu te peço, usa-me tão somente como um instrumento nas tuas mãos para transmitir as tuas verdades que já estão aqui escritas, ó Deus, nesse livro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, meus ouvintes, meus irmãos, o título da mensagem dessa noite: a espiritual palavra de Deus. A espiritual palavra de Deus. E se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, a tua Bíblia, aí na cabeceira da tua cama, ou onde você estiver, abra a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. No capítulo 4 nós vamos ler 2 versículos, versículo 13 e 4, que dizem assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, e eu escrevi algumas coisas, fruto da inspiração do Espírito Santo para dividir com você essa noite. É importante, meus irmãos, nós lembrarmos quem é, como eu disse aqui, o autor dessa frase, o próprio Senhor Jesus. Foi ele quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus está aqui na minha mesa, está aí com você, e é dessa palavra, através dessa palavra, por esta palavra, que o homem deve viver. Em que momento o Senhor Jesus disse essa frase, esse versículo? Logo após ter sido batizado por João Batista, seu primo. Em que condições o Senhor Jesus disse essa palavra? Ele acabara
de ser tentado por Satanás quando este, como nós lemos aqui no versículo 3, pede para que Jesus transforme pedras em pães. E aí eu quero lembrar de algumas coisas junto com você nessa noite. Quais são as maiores frustrações do homem? Quais são? Existem inúmeras, mas eu elenquei aqui 3 delas que, na minha opinião, são as que mais provocam inquietação ao homem. E eu quero dividir com você. A primeira delas que eu elenquei aqui como frustração do homem: não ser como Deus. E mesmo assim o homem almeja ser adorado como Deus. Essa é uma frustração do homem. Ele gostaria de ser como Deus, ser adorado como Deus. Se você pegar o registro dos livros, inclusive nos livros de história e na própria Bíblia, você vê o homem querendo ser adorado como Deus. A outra frustração do homem: não ter o poder de Deus em criar. O homem não cria nada, você sabia disso? O homem, quando tenta investigar a natureza, a criação, quando o homem tenta investigar o próprio homem, o corpo físico do homem, ele faz o que nós chamamos na engenharia de engenharia reversa. O homem segue tentando descobrir como Deus fez o próprio homem, o mundo e tudo que no mundo há. O homem segue fazendo engenharia reversa, tentando descobrir como Deus fez. Na nossa disciplina de engenharia seria pegar um equipamento que muitas vezes é selado, tentar abri-lo e descobrir o projeto, descobrir aquilo que já foi inventado. Ou seja, o homem não faz nada de novo. Ele transforma coisas, transforma. Aí até há um mérito, mas inventar, o inventor é Deus. E se o homem consegue modificar ou transformar alguma coisa, é através da inteligência que o próprio Deus lhe deu. Ou seja, sem Deus o homem não é nada, nada. E essa também é uma frustração do homem. E a terceira frustração do homem que eu registrei aqui: ele não é eterno. Com muita sorte, nos dias de hoje, com uma expectativa de vida melhor, o homem vive um pouco mais de 70 anos. O que passa disso, a própria Bíblia diz que é sofrimento, é falta de saúde. Ele não é eterno e gostaria de ser eterno. O homem, se há algo que o inquieta, é o fato de que ele é passageiro. Passageiro como uma folha de árvore, verde pela manhã e seca ao final do dia. Quando nós colocamos esses pontos, essas reflexões, logo nós deveríamos pensar no próprio Deus, pensar no Criador, adorar o Criador e pensar que essa palavra de Deus, ela é espiritual. E eu quero, junto com você, esses 2 versículos que nós lemos aqui, tirar algumas coisas para as nossas vidas, posto essa introdução. No versículo 3, vamos ler novamente, ele diz o seguinte: então o tentador aqui é Satanás. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Que nós tiramos daqui: não se pode transformar aquilo que é material,
corruptível, aquilo que enferruja, aquilo que se perde, aquilo que é material em coisas espirituais. Mas aquilo que é espiritual, que vem da parte de Deus, isso sim pode se materializar nas nossas vidas, em forma de bênção, em forma de cuidado, em forma de amor, o carinho do próprio Deus para conosco. Vou repetir para você. Aqui Satanás queria que o Senhor Jesus transformasse aquilo que era corruptível, pedras em pães. E você vai entender porque eu estou te dizendo isso. Mas o Senhor Jesus no versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem. Do versículo 3, como eu disse, nós tiramos que não se pode transformar aquilo que é material e corruptível em espiritual. Mas aquilo que é espiritual e que vem da parte de Deus pode se transformar, pode se materializar nas nossas vidas em forma de bênção. E as bênçãos do Senhor, meu irmão, não provocam dores, diz a palavra de Deus. Não, irmão Leandro. As bênçãos do Senhor, aquilo que se materializa nas nossas vidas, da parte de Deus, não nos traz dores, não nos acrescenta sofrimento. É bom, é perfeito e é agradável. No versículo, aliás, eu queria ainda, antes de nós irmos para o versículo 4, lembrar do que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 51, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Você quer ter vida eterna? Coma do pão vivo, da palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê? Como está escrito nessa camiseta aqui, ó, porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. O Senhor Jesus nos amou primeiro. Vamos seguir aqui. O versículo 4 ele diz o seguinte: Jesus disse. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Vamos parar por aqui, a parte A do versículo. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus está dizendo para nós, nem só do que é material viverá o homem. Lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 12, os versículos 19 e 20 tratam de um homem que acumulou riquezas e depositou a sua confiança nas riquezas que havia ajuntado. Isso está no versículo 19 de Lucas capítulo 12. Como eu disse, trata de um homem rico. Ele ajuntou suas riquezas e nela depositou sua confiança. Aí vem o próprio Deus no versículo 20 e diz: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Ou para quem ficará? Não é errado nós almejarmos crescer, até ter coisas, preferencialmente que nós tenhamos aquilo que nos é suficiente. Porque ele está falando aqui no versículo 20 do capítulo 12 de Lucas: se a nossa confiança ou se a nossa busca for só de coisas materiais, ele diz: louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que tens, para quem será? Diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, como eu disse, a espiritual palavra de Deus, ela sim é alimento diário para as nossas vidas. É através dela, é por ela que nós vivemos. Nela nós depositamos
nossa confiança, porque ela é toda a revelação necessária de Deus para as nossas vidas. Amém? E ainda no versículo 4 de Mateus, capítulo 4, a parte B, ele diz, o Senhor Jesus: mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem viverá de toda a espiritual palavra de Deus que está aqui na minha mesa, está aí na sua casa, a espiritual palavra de Deus. Esse livro não é como qualquer livro, é um livro espiritual, é um livro que gera vida, é um livro que no momento em que nós lemos, ele passa a transformar a nossa vida, porque é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, o próprio Salomão escreveu, para que nós venhamos a fechar essa parte B do versículo 4, do capítulo 4 de Mateus, quando o Senhor Jesus diz: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13, Salomão já reconhecia de tudo, e ele disse: de tudo o que se tem ouvido, o fim, ou o resumo, ou a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo o homem. Nós poderíamos dizer: teme a Deus e guarda a espiritual palavra de Deus no teu coração, porque é dever de todo homem. Ele disse que é dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Não é uma opção, é um dever. Sabe por quê? Porque gera vida, porque traz paz, porque traz calma, porque leva a ansiedade embora, leva a inquietação embora. E aí eu quero terminar essa mensagem lendo, e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí, lá no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 6, o versículo 35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus, de novo, o Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede, porque Ele é o alimento. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz: no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A palavra. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1. No princípio Ele era o Verbo. Assim, essa palavra que é alimento, leva e acalma as inquietações do homem segundo sua própria existência, sobre a criação. Essa palavra aproxima o homem muito mais de Deus. Tira o homem dessa perspectiva que passa, essa perspectiva passageira, e leva o homem mais próximo de Deus, do eterno, como eu disse logo no início. E aí sim, se você quer ter vida eterna junto com Deus, faça decisão pelo Senhor Jesus nessa noite, comigo, em oração. Você quer ter paz na sua casa? Faça decisão pelo Senhor Jesus nessa noite. Ame a espiritual palavra de Deus a partir dessa noite. Você não será mais um religioso apenas, mas você será um verdadeiro cristão
que entendeu que Ele, Jesus Cristo te amou, porque Ele nos amou, o Senhor Jesus, e nos deixou a sua espiritual palavra, para que fosse para nós como alimento todos os dias. Meu irmão, quantas vezes eu ouvi pregadores simples, e quando eu digo simples, não é simplista. Existe uma diferença grande entre ser simples e ser simplista. O simplista retira elementos importantes da mensagem, e no caso aqui a mensagem de Deus. O simples dá o recado direto. E quantos pregadores disseram: Jesus te ama. As tuas inquietações se acalmarão no momento em que você entender que Jesus Cristo te ama, que a espiritual palavra dele é por alimento para você e para sua família. Essa deve ser a nossa esperança. E eu gostaria nesse momento de orar junto com você, esperando de verdade que esse que vos fala tenha sido apenas ferramenta e que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor, por esse momento de pregação, Senhor. Que essa mensagem, essa espiritual palavra de Deus, venha a produzir vida no coração daquele que está aflito, abatido, cansado, mas que venha também produzir vida naquele que se julga feliz nessa noite. A palavra de Deus diz, Senhor, bem-aventurados os humildes de coração. Que nós sejamos felizes, sendo humildes de coração, humildes. Que nós venhamos, Senhor, a nos alimentar da Tua palavra e que, meu Deus, se há essa noite alguém que quer reconciliar-se com o Senhor Jesus, ou que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus, que por algum motivo, Senhor, tenha se afastado, eu não vou usar o termo desviado, Pai, mas se afastado um pouco, ó Deus, da comunhão contigo, que ele repita comigo: Pai, eu me arrependo sinceramente dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vocês que têm me acompanhado, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, e eu peço ao Senhor Jesus saúde para estar todos os domingos aqui com você, trazendo mensagens do programa Esperança Bíblica e levando-as ao seu coração. Que domingo que vem possamos estar juntos, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma excelente semana. Um abraço e tchau.